Que o Senhor abençoe todos grandemente, que Deus derrame muitas bênçãos sobre todos vocês, irmãos e irmãs da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, mas também as pessoas novas, recentes, as pessoas que vêm pela primeira vez, que vocês recebam essas bênçãos do nosso Deus. E quando nós cantamos ao Senhor, sentimos que estamos lá com Ele. Como o irmão disse, como será essa eternidade com Deus? Deve ser maravilhosa. Então, nós temos que seguir em frente na luta. Nós temos uma luta constante, todos os dias da nossa vida nós estamos lutando contra um inimigo. Mas nós temos que seguir em frente, não temos que desistir, não temos que desfalecer, não temos que ficar desanimados, porque Deus é poder e Ele pode tudo. Nós temos visto a mão de Deus, nós temos visto os milagres que Deus tem feito em muitas pessoas. Para Ele não há nada impossível. Na verdade, somos nós os que limitamos a mão do Senhor. Nós refreamos o poder de Deus com as nossas dúvidas. Quando nós ficamos desanimados, quando nós achamos que é impossível. Mas é por causa disso que nós temos que ficar lendo a Bíblia, porque a Bíblia nos ajuda. Aqui, nossa fé, qual é a nossa fé? A fé é aquela esperança. Quando nós aguardamos uma coisa que Deus nos prometeu, porque Ele nos fez promessas. E como Ele nos fez promessas, nós acreditamos nisso, nós temos acreditado em Deus. E nós estamos agindo, obedecendo. Então, isso vai aumentar a nossa crença, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. E isso vai aumentando a cada vez que nós lemos a Bíblia, porque a Bíblia é um tesouro muito grande que Deus deixou para nós. E nós nos alimentamos também com a obra do Senhor, com a mão do Senhor. Nós nos apoiamos nisso todos os dias e com a nossa oração. Temos que orar. Na Bíblia diz que a oração feita com certeza, com segurança, consegue fazer muito. Diz na Bíblia que consegue fazer muito. E também o Senhor nos Salmos prometeu para nós, Ele disse, clama a mim no tempo da angústia, no dia que você tiver a sua dificuldade, a tribulação, clama a mim e eu te ouvirei. Ele disse, te ouvirei e tu me honrarás. Então, todas essas são promessas que Deus tem feito para nós e é por causa disso que nós não temos que ficar desanimados, nem desistir, nem acreditar que tudo se perdeu. Nós temos que seguir em frente porque Deus vai nos dar a vitória. Então, irmãos e irmãs, todas as pessoas, as nossas visitas, as pessoas novas, podem se sentar, ficar confortáveis nos seus lugares e vamos cantar para o Senhor o nosso hino. Que nós cantamos para o Senhor e também eu cumprimento todas as igrejas que neste momento estão congregadas, as igrejas aqui nos Estados Unidos, em alguns outros lugares, em outros países, na Colômbia, mas nem todos, em Panamá, mas nem todos lá se congregam. Enfim, eu cumprimento todos vocês com todo o nosso carinho, porque aqui também temos muitos irmãos e irmãs. Então, hoje é mais uma festa para o nosso Deus. Nós estamos em festa com o Senhor e vamos cantar para o Senhor o hino 237, que é intitulado O Meu Amor e a Minha Vida Eu Entrego ao Senhor. O meu amor e a minha vida é para o nosso Deus. Então, vamos cantar com todo o nosso coração e alegria. O número 237. Mi amor y vida doy a ti, Jesús, quien en la cruz por mí vertiste sangre carmesí, mi Dios y Salvador. Mi amor y vida doy a ti,
que fuiste a la cruz por mí. Mi amor y vida doy a ti, Jesús mi Salvador. Que tú me salvas, esto sé, he puesto en ti mi débil fe. Feliz entonces viviré contigo, mi Jesús. Mi amor y vida doy a ti, que fuiste a la cruz por mí. Mi amor y vida doy a ti, Jesús mi Salvador. Tú que moriste en la cruz, concédeme, Señor Jesús, que siempre ande en tu luz, en fiel consagración. Mi amor y vida doy a ti, que fuiste a la cruz por mí. Mi amor y vida doy a ti, Jesús mi Salvador. Bendito e louvado seja o Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. E antes de começar hoje o ensinamento que corresponde à continuação do que vimos na semana passada, em 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais, antes eu vou responder uma pergunta que fizeram para mim, e eu acho que são pessoas recentes que fizeram essa pergunta para mim. E como foram várias perguntas, eu vou respondê-las. Se vocês permitirem, eu vou sair do assunto de Coríntios, mas é sobre os dízimos. Perguntaram para mim, como eu disse, eu acho que são pessoas recentes que ainda não conhecem bem a doutrina. Eles querem saber por que o dízimo tem que existir hoje, se aquilo foi da lei de Moisés, e a lei de Moisés ficou anulada na cruz do Calvário. Então, eu gostaria de dizer para vocês que se vocês lerem na Bíblia, vocês vão achar em Gênesis, quando Deus ensinou para Caim e Abel, na história. Com certeza, Deus já tinha ensinado para Adão tudo o que tinha de ser feito e as leis, as regras morais, as virtudes, as qualidades, os valores. Deus ensinou tudo para Adão, para que ele, por sua vez, ensinasse as suas gerações a conhecer a Deus e temê-lo e honrá-lo e louvá-lo. Mas nós achamos na Bíblia a história de Caim e Abel, onde diz que eles estavam dando as suas ofertas. Nessa época era a mesma coisa que os dízimos, porque juntava os dízimos e as ofertas para render culto a Deus, para honrar ao Senhor com essas ofertas. E o que eles faziam com esses dízimos ou essas ofertas? Na antiguidade, aquilo era queimado, porque geralmente as ofertas ou dízimos eram animais ou frutos, sementes. Eles queimavam aquilo para oferecer perante o Senhor. Então, aquilo que restava da oferta, daquilo que eles queimavam, diz que era para os sacerdotes. Só que na época de Caim e Abel, como ainda não existiam os sacerdotes, com certeza eles queimavam toda a oferta deles. E diz na Bíblia que Abel deu do melhor para Deus, enquanto Caim, ele deu de má vontade. Ele não deu o melhor para Deus. No dízimo e na oferta, ele não deu do melhor.
Então aí nós começamos a perceber que, por exemplo, a lei de Moisés ainda não tinha começado nessa época. Depois, nós continuamos lendo e vamos achar a história de Abraão, onde diz que Deus deu vitória para ele e ele acabou ganhando umas batalhas. E ele, em agradecimento, quando ele ia pelo caminho, ele se deparou com o sumo sacerdote Melquisedeque, mas ele nem sabia quem ele era, de onde tinha surgido esse rei de Salém, esse sumo sacerdote. E Abraão deu para ele os dízimos dos despojos que ele ganhou nas batalhas. E lá nós encontramos que a lei de Moisés ainda não tinha começado. E Abraão deu o dízimo. Quem ensinou para Abraão? Foi Deus. Foi Deus quem ensinava para eles o que eles tinham que fazer. Depois, mais para frente, nós achamos Jacó. E Deus também fez promessas para ele, porque Deus se revelou para Jacó em sonhos. E Jacó disse aqui, nessa pedra, essa pedra é templo de Deus, é a casa de Deus, a pedra onde eu coloquei a minha cabeça, porque diz na Bíblia que ele deitou, dormiu e teve uma visão onde ele viu a escada que subia aos céus e anjos que subiam e desciam, e Deus estava lá sentado, e Deus fez promessas e falou com Jacó. Então Jacó também fez uma promessa para Deus e disse para ele: de todos os bens que des para mim a minha vida, em tudo eu afastarei o dízimo para ti. E quem ensinou isso para Jacó? Deus mesmo, porque a lei de Moisés ainda não tinha começado. Então, é assim, para que fique bem claro para as pessoas que fazem essas perguntas para mim, e eu parabenizo vocês, porque percebo que vocês estão lendo a Bíblia, ou pelo menos estão ouvindo os ensinamentos. E então, dessa forma, essas pessoas deram o dízimo. Então, o dízimo, a oferta, não é uma coisa só dentro da lei de Moisés. Só que quando a lei de Moisés começou, as regras, os regulamentos, tudo que Deus deu para Moisés, então naturalmente as coisas das ofertas e do dízimo continuaram. E aquilo era para o sustento dos sacerdotes, a tribo de Levi, quem Deus tinha escolhido para serem sacerdotes. Eles trabalhavam em todo o território de Israel, no seu ofício, no seu trabalho de sacerdotes. E Deus disse para eles não trabalharem fisicamente, mas que eles viveriam dos dízimos e das ofertas para que eles pudessem fazer o trabalho que Deus tinha atribuído para eles. E depois, o Senhor, quando nós lemos em Malaquias, quando nós lemos no livro do profeta Malaquias, nós percebemos que o livro de Malaquias é um livro que corresponde aos últimos profetas. Aqueles profetas que profetizaram depois de Jerusalém ter sido destruída e que o povo de Israel tinha acabado, Deus tinha exterminado eles diante da presença dele, e houveram muitos mortos fisicamente, e muitos estavam afastados de Deus, Deus tinha se afastado deles, e ele anuncia o Salvador. Mas quando o Senhor trouxe de volta o seu remanescente da Babilônia, quando ele trouxe esse remanescente de volta para Jerusalém para que eles novamente construíssem o templo, porque o Messias estaria prestes a vir, e eles tinham que ter um templo preparado, um templo físico, porque a lei de Moisés tinha que continuar existindo até o dia que o Salvador, o Messias, aparecesse na terra para fazer a função, o trabalho dele, das boas novas de salvação. Então, é assim como o Senhor deu esses profetas para o povo, como Ageu, Miqueias e Malaquias. Eles são os últimos profetas que profetizaram depois da destruição de Jerusalém. Então, as profecias deles já eram para os dias vindouros e falavam claramente sobre a vinda do Messias e sobre o que Deus iria fazer com o povo, porque eles não estavam obedecendo as ordens, nem vivendo a lei da forma que Deus tinha deixado, mas eles tinham se afastado totalmente de cumprir os mandamentos do Senhor e as leis de Moisés. Então, por causa disso, em Malaquias, o Senhor disse: o povo me roubou, a nação toda me roubou, eles não dão mais o dízimo, deixaram de dar o dízimo.
Então, quando o Senhor Jesus veio, ele veio cumprir as regras da lei, mas ele continuou pregando as boas novas de salvação e os mandamentos do Senhor continuam vigentes. O único que acabou foram aquelas regras, aquelas coisas que Deus disse para Moisés que o povo tinha que fazer, que eram fardos tão difíceis que nem o próprio povo conseguia cumprir tudo. Mas o Senhor disse que como ele conhecia a dureza do coração desse povo e a rebeldia deles, por causa disso ele colocou fardos neles que eles não poderiam suportar. Mas esses fardos foram tirados na cruz do Calvário. E depois disso, então, o Espírito Santo veio e é ele quem continuou, ele que começou a dirigir a sua igreja, guiar o seu povo, estar no meio das pessoas, pela promessa do Senhor que ele enviaria o Espírito Santo para que estivesse com os crentes, com os seguidores do Evangelho. Então, é assim como nós temos aproveitado o Espírito Santo desde aquela época, desde faz mais de 2000 anos, e o Espírito Santo é quem se encarregou de ensinar a doutrina, ensinar para as pessoas como fazer o dízimo, ensinou para as pessoas como ofertar e dar o dízimo, como viver uma vida santa e reta, e ensina para as pessoas ainda o que elas têm que fazer, o que elas não têm que fazer, o que é bom, o que é mal. O Espírito Santo quem guia e orienta os crentes. Deus ensinou para os apóstolos e eles, pela sua vez, trabalharam na sua época, no seu tempo, mas o Espírito Santo continua nos ensinando, porque vem mais gerações, vem a modernidade, a evolução, vieram muitas coisas novas, a tecnologia e a ciência avançou, então o Espírito Santo, ele está no meio de nós para nos ensinar e corrigir, para as pessoas não distorcerem o caminho do Senhor e para que os seus seguidores sejam firmes, fiéis e continuem fazendo a vontade do Senhor. É isso o formoso e o bonito do Espírito Santo estar nos guiando. E nós somos testemunhas. Já faz mais de 50 anos que essa obra maravilhosa, que essa igreja começou. O Espírito Santo, ele sempre esteve nos ensinando muitas coisas. E para todas as pessoas que vieram pela primeira vez, pessoas que eram de outras religiões ou de igrejas tradicionais, o Espírito Santo ensinou para eles como dar o dízimo, ensinou para eles sobre batismo em água, ensinou para eles como era o casamento e como que tinha que impor as mãos. O Espírito Santo que ensinou para nós todas essas coisas, até como impor as mãos, como dar profecia por uma pessoa. O Espírito Santo ensinou tudo isso para nós, porque nós não sabíamos como era. E ele ensinou para nós. Ele ensinou para as pessoas como dar o dízimo. E as pessoas contam, há muitos testemunhos que as pessoas têm a respeito dos dízimos, quando elas não queriam dar o dízimo, para elas não existia aquilo já tinha acabado, aquilo já tinha ficado ultrapassado, e o Senhor, o Espírito Santo, guiou eles e ensinou para eles. E seria tão bonito que algumas pessoas, homens ou mulheres, irmãos e irmãs, que já viveram essas experiências sobre o dízimo, contassem para nós os seus testemunhos, para que nós pudéssemos subir esses testemunhos ao site da igreja e vocês pudessem ver todas as formas como o Senhor veio se manifestando e ensinando para nós, até o mais pequeno que temos que fazer na igreja, o Espírito Santo ensina para nós. Contudo, há pessoas que são teimosas e desobedientes, que não querem obedecer nem se submeter à vontade de Deus, nem fazer a vontade do Senhor. Mas o Senhor, o Espírito Santo, ele sempre esteve nos ensinando e nos guiando. Essa é a minha resposta que eu dou para as pessoas que me perguntaram a respeito dos dízimos. Realmente, nós não vivemos a lei de Moisés hoje em dia, mas vivemos a lei do Evangelho, com o Espírito Santo, e é ele quem ensinou para nós que temos que continuar dando o dízimo e a oferta. Foi uma das primeiras coisas que o Senhor falou conosco, ele disse isso. Então, como testemunho, eu conto para vocês que faz mais de 50 anos, quando o Espírito Santo falou conosco pela primeira vez, por meio da profecia e por meio de visões e sonhos, ele falou conosco. Ele disse para nós a respeito do dinheiro. Naquela época, nós não tínhamos dinheiro, só tínhamos o básico, só tínhamos o dinheiro para o básico, para viver a nossa vida. Então o Senhor, ele falou conosco e ele disse, deste pequeno redil, eu me lembro que éramos 4 que estávamos orando, e ele disse, desse pequeno redil, aprisco, eu farei uma igreja muito grande aqui na Colômbia e no mundo. No exterior, farei uma congregação grande. E nós nunca entendimos.
agradecíamos o Senhor porque era a palavra dele e ele que estava falando, mas nós não entendíamos como ia ser porque nós nunca tínhamos vivido essa experiência. Contudo, se passaram os anos e as pessoas começaram a se adicionar e adicionar na igreja, elas iam se juntando ao nosso grupo, tinha 10, depois 20, 30, e assim pela frente começaram a se adicionar. E o Espírito Santo trazia as pessoas, dava os dons para elas, Deus fazia as promessas, Deus nos sustentava com a sua palavra e as suas promessas com o seu respaldo, e Deus é quem tem nos dado o respaldo. O Senhor falou nessa época, eu farei uma igreja muito grande e vocês vão ter que viajar muito. E nunca vai faltar o dinheiro para vocês, porque eu darei em abundância o dinheiro. Ele disse, eu darei para vocês dinheiro em abundância. E vocês não terão falta de dinheiro para fazer todas as viagens e tudo o que terá de ser feito para a obra evangelizadora. E eu fiquei pensando, mas será que o Senhor vai permitir que nós ganhemos na Mega Sena? Mega Sena que chamam, não é? E eu fiquei esperando, e até o dia de hoje eu estou esperando ganhar na Mega Sena, mas ainda não ganhei. Bem, mas na verdade a Mega Sena é o Senhor, Ele é o prêmio. E dessa forma o nosso Deus tem cumprido, e Ele cumpriu até o dia de hoje com a sua igreja e a sua congregação, o Senhor que providenciou os dinheiros para que pudéssemos comprar os templos, para que pudéssemos construir os templos, para comprar terrenos para os templos, e tudo é da igreja. Tudo aquilo está no nome da igreja, mas como vocês já sabem, a igreja é uma pessoa jurídica. E quando vamos tirar as escrituras ou vamos fechar os contratos, vamos assinar os documentos, tem que existir uma pessoa humana, uma pessoa física para assinar, porque a igreja é um ente jurídico que não consegue fazer uma invenção da lei. Então, precisamos de alguém que represente a igreja, mas as leis estão lá organizando isso e tudo se faz conforme a lei. Então, vocês sabem o que o diabo tem feito, irmãos? O diabo fica observando as propriedades da igreja, e em uma época eu era representante legal em um tempo, e como eu era representante legal, eu precisava assinar os contratos. Então ficaram falando que eu era a dona de todos esses templos, de todas essas igrejas, não só na Colômbia, mas também no exterior. E que aquela mulher, Maria Luísa, era milionária, era bilionária. E as pessoas se esquecem de todos esses detalhes, elas se esquecem, na verdade, de como que funciona uma empresa, e quem tem que assinar numa empresa. Com certeza é o gerente, o manager, o presidente, não sei, mas são eles quem assinam. E quando aquelas pessoas vão embora para uma outra empresa, outro vem e ele que começa a assinar representando a empresa. E é para que as pessoas consigam compreender e elas não sejam ignorantes nesse sentido de ficar julgando, porque o diabo usa você dessa forma para vir contra nós pela inveja dele, porque o diabo viu o crescimento da igreja, viu a prosperidade espiritual e material da igreja, e ele tem inveja, então ele fica inventando coisas contra nós para destruir vidas espirituais e acabar com a igreja, mas aquilo nunca vai acontecer, porque Deus disse para nós que jamais vai acontecer. Mas eu falo para vocês como testemunho que Deus cumpriu, Ele providenciou e deu todos os dinheiros para que a igreja possa crescer em muitos lugares, porque há muitos lugares, muitos povos e cidades onde as pessoas são muito pobres, há muita falta de dinheiro, então a igreja precisa sustentar aqueles lugares, mas o importante é que as pessoas conseguem conhecer o caminho de Deus. O importante são as almas e os corações que têm interesse em buscar de Deus. Eles não têm dinheiro, a pobreza naquele povo, naquele país, muita pobreza, mas o Senhor providenciou na igreja para que possa se ajudar a que eles paguem o aluguel da igreja onde eles se congregam, e aí eles ficam felizes, louvando a Deus e glorificando ao nosso Deus. Então é isso, irmãos. É para isso que Deus tem continuado ensinando sobre os dinheiros. O Espírito Santo continua ensinando ao respeito disso, e as pessoas não podem falar que somos nós que ficamos ameaçando ou forçando as pessoas a fazerem isso. É o Espírito de Deus.
E há muitos testemunhos, irmãos, eu não vou me alongar mais, mas eu me lembro que uma vez uma pessoa ela tinha o seu dízimo, vamos dizer que ele tinha 100 reais para dar o dízimo na igreja. E ele disse que ele estava andando na rua quando ele se deparou com um morador de rua. Esse morador de rua pediu para ele de comer, pediu alguma coisa, mas ele só tinha os 100 reais do dízimo. Ele falou, tá, então eu vou dar do dinheiro do dízimo. E ele disse que tirou 2 notas para dar ao morador de rua, e aí sobrou só 98. E ele disse que ele foi na igreja, ele deu seu dízimo, e quando se passaram alguns dias, enquanto ele estava louvando no louvor, alguém deu profecia para ele. E quando essa pessoa deu profecia para ele, Deus disse, quando você tiver que doar ou dar de presente dinheiro para alguém, faça-o do seu próprio dinheiro, não faça com aquilo que me corresponde. Então Deus perguntou para ele por que ele tinha gasto daquilo que fazia parte do dízimo para dar para aquela pessoa. Ele disse, faça-o do seu próprio dinheiro, não daquilo que corresponde para mim. Deus falou claramente, porque era só Deus quem sabia, era um segredo dele. E aí o Espírito Santo veio ensinar para ele. Então, temos milhares de testemunhos e eu espero que os irmãos contem testemunhos para mim e nós vamos colocar eles no site da igreja para que quando vocês tenham um tempo, consigam assistir os testemunhos e possam também edificar suas vidas espirituais e possam aprender para ensinar para as outras pessoas que não sabem e ficam perguntando. Porque todos temos que ser ensinados e diz na Bíblia que todos seremos ensinados por Deus e Ele está nos ensinando. Bem, obrigada. Meus queridos irmãos, peço desculpas, mas é que eu precisava esclarecer esse ponto. E agora nós vamos abrir em 1 de Coríntios, no capítulo 12. Vamos continuar. No capítulo 12 de 1 de Coríntios, nós paramos no verso, nós lemos o verso 10, mas eu gostaria de ler novamente o verso 10, porque com certeza nós já esquecemos daquilo que falamos na semana passada. O verso 10 falava o quê? Que Deus deu dons para os crentes e nós falamos também de como era cada dom, qual era o trabalho, a função de cada dom. Por exemplo, neste verso 10, quando diz a outro crente, diz que o Espírito Santo, ou o Senhor Deus, que é o mesmo, faz a mesma obra em todos, diz que ele dá para um crente o dom de efetuar milagres, que são aquelas coisas inalcançáveis para um homem. O milagre é alguma coisa que os homens não conseguem fazer com o seu poder humano, com a sua sabedoria humana, com o seu talento. Não há nada que exista que possa ser feito, porque é uma coisa impossível e difícil de ser feita. Como, por exemplo, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro ele estava preso no cárcere, e diz na Bíblia que veio um anjo do Senhor, vestido de guarda, de soldado, vestido assim, e abriu a cela dele, e disse para ele, sai imediatamente, vai embora. Ele abriu a cela para ele. E em outra parte, há um testemunho que conta que houve um terremoto e as portas se abriram. E elas se abriram e todos ficaram espantados, angustiados, e eles saíram fugindo. E aí, então, o Filho de Deus saiu livre. Isso aí chama um milagre. Por quê? Chama um milagre porque se o cárcere está fechado com correntes e com cadeados, com fechaduras muito fortes, de ferro, de aço, do que for. Então, quem vai conseguir abrir? Quem poderia? Ninguém. Uma pessoa, nem que ela fosse a mais forte, ela não conseguiria fazer um buraco nesse muro. Então, o que é impossível para o homem, o que é difícil para o homem,
É isso que Deus faz e é isso que nós chamamos de milagres. Também pode acontecer na saúde. Quantas pessoas estiveram doentes no hospital, já até morreram, estão na UTI, desligaram a máquina deles, eles morreram, mas uma hora depois eles reviveram, voltaram a ressuscitar. Os médicos ficam espantados, não sabendo o que aconteceu. Isso aí é um milagre porque aquilo não estava nas mãos dos médicos, nem dos remédios, nem dos respiradores artificiais, nada. Isso era impossível para os seres humanos. Era impossível fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa, mas Deus ressuscitou essa pessoa. Então isso aí chama milagre. É tudo aquilo que sai da capacidade humana, que escapa das forças humanas, do conhecimento, da sabedoria humana. Isso aí chama milagre. Qualquer coisa que for. A profecia, nós já falamos sobre o dom da profecia. Eu falei para vocês semana passada que não era para vocês confundirem o dom da profecia, não era para vocês confundirem com os médiuns ou com a adivinhação, porque há muitas pessoas que são inimigos e quem o nosso inimigo coloca nos pensamentos deles para que eles falem, aquilo é adivinhação, é que lá naquela igreja eles são videntes, eles são médiums. Não, eles não são videntes nem médiums. É Deus falando na boca dessa pessoa, um homem ou uma mulher. E Deus usa a boca, a voz dessas pessoas para falar para você uma mensagem, para falar coisas profundas, pessoais da sua vida. Faz para vocês promessas, faz milagres, cura vocês. Deus faz tudo no momento em que vocês estiverem recebendo a profecia. Então, por causa disso que chama profecia. Como a profecia que o profeta Elias e o profeta Ezequiel, Daniel, Elias, Eliseu profetizaram, todos eles, Moisés, que foram profetas, eles falavam, Deus falava pela boca deles e o Espírito Santo falava pela boca deles. É isso que chama profecia. E no Evangelho do Senhor continua a profecia, porque é uma coisa que o Senhor Jesus prometeu, que Ele enviaria o seu Espírito Santo. E por causa disso, em Atos, no capítulo 2, nós encontramos o cumprimento dessa promessa, quando diz que todos os apóstolos estavam orando no aposento alto e o Espírito Santo veio e todos eles começaram a falar em outras línguas ou em outros idiomas. E eles começaram a profetizar. E eles falavam da vida pessoal de cada pessoa que estava ouvindo, porque tinha pessoas de muitas nações, com diferentes dialetos, e Deus tinha uma mensagem profética para cada um deles. Deus falava com eles, falava para eles acreditarem em Cristo, para eles buscarem a salvação, para eles buscarem a Deus, porque tinha chegado a felicidade e a salvação para o homem. Com certeza, o Espírito Santo falou tudo isso para essas pessoas naquela época. Então se cumpriu. E é verdade, o dom da profecia não é adivinhação, como os nossos inimigos falam. É o Espírito Santo falando conosco. Aí as pessoas começam a falar também, mas como Deus vai falar usando um pecador como eu? Mas não compara ninguém com você, porque você fica falando pro outro usando um pecador como eu. Talvez você seja pecador, mas o outro não. Ele não é tão pecador, porque se o Espírito Santo usa ele para dar uma mensagem profética, ele não está andando tão ruim, ele não é um pecador. Então é isso. Deus busca corações sinceros, corações limpos, corações que amam Ele. Ele escolhe eles para dar para eles o seu Espírito Santo e para que eles profetizem quando eles impõem as mãos. Eles impõem as mãos e a profecia vem e Deus fala com a pessoa. Mas não vai falar para você toda a sua vida, porque às vezes as pessoas querem isso. Tem pessoas que vão onde os médiuns, onde os videntes e falam, é que eu vou lá para que eles adivinhem a minha vida, me falam que eu vou fazer na semana que vem. E eles falam se eu vou conseguir comprar ou não, se aquele homem ou aquela mulher estão me traindo, porque eu quero que eles falem isso para mim. Mas não, as coisas do Senhor não são assim. As coisas do nosso Deus não são dessa forma. Quando o nosso Deus fala com você na profecia, não é para te falar do seu presente, passado e futuro e para você ir embora. Não. O que Deus quer é que você conheça, que você saiba, que você sinta que existe um Deus verdadeiro.
que existe um Deus em espírito e em verdade. E que aquele Deus, se você sofreu na sua vida, no seu passado, Deus fala para você, você sofreu, você teve uma infância muito triste, dolorosa, você sofreu muito, mas eu estou aqui e eu te darei a felicidade e a paz. E no futuro, eu farei de você uma pessoa muito grande, porque te abençoarei. Continua aqui, acredita, lê a Bíblia, ora para mim, me busca e eu te farei feliz. É essa forma que o Senhor fala sobre passado, presente e futuro. Não como vocês imaginam que é lá com os videntes e os médiuns. Não. Nós temos que respeitar e valorizar a Deus. O dom da profecia é uma coisa formosa, porque Deus não somente fala com a pessoa, mas no momento que a pessoa está recebendo a profecia e Deus está falando com ela, o Espírito Santo está falando com ela pela boca de alguém, seja um homem ou uma mulher, nesse momento, Deus também está te libertando, está limpando o seu coração, está te libertando e tirando tudo de ruim que há no seu coração. É isso que Deus faz com a profecia. Então, quando você sai da igreja, você sai feliz, alegre, com confiança, com vontade de viver, de seguir em frente. Você sai com a vontade de continuar vindo na igreja e você fala, realmente, eu senti que Deus está aqui, eu senti que Deus se manifesta aqui e eu gostaria de voltar. É isso que você sente, porque é isso que faz o dom da profecia, que é do nosso Deus. Do restante, se esqueçam dessas coisas lá, dessas adivinhações, esqueçam isso, nunca façam isso, não vão nesses lugares praticar aquilo, porque na verdade vão se grudar muitos espíritos maus na sua vida, no seu corpo, e você vai acabar enlouquecendo um dia. Busca Deus, venha na igreja para Deus falar com você, para Deus te consolar e te libertar. É essa profecia. No que tem a ver com o discernimento, nós já falamos sobre o discernimento de espíritos, e falando nisso, alguém escreveu para mim e falaram o seguinte, falaram, irmã, é que eu perguntei para alguém, para o irmão da igreja, eu perguntei que como acontece o dom de discernimento, se eu preciso sentar na frente como 1 metro de distância para olhar nos olhos da pessoa, para conhecê-la e saber quem ela é. E esse irmão respondeu para mim e disse que não era 1 metro, tinha que ser 15 centímetros de distância. Bem, 15 centímetros de distância seria aqui. Então, você teria que ficar na frente da pessoa assim. Quer dizer que você teria que ficar olhando para os olhos dela mesmo, porque 15 centímetros não é quase nada. E que esse era o jeito de conhecê-la e saber que você tinha o dom de discernimento, que você conseguisse discernir na pessoa. Não, tudo isso aí é uma invenção. Como vocês inventam essas coisas? O dom de discernimento, o que é o discernimento? É discernir, diferenciar uma coisa da outra. Eu preciso diferenciar o branco do preto, o bom do mal, aquilo que é, aquilo que não é. Eu preciso diferenciá-los. O que eu deveria fazer? Não, nós temos que fazer as coisas boas. A outra pessoa faz o que é mal porque é desobediente e é teimoso. Então, nós conseguimos diferenciar. Falamos, esse aqui está andando mal diante de Deus. Esse aqui busca as coisas de Deus. Isso faz parte do discernimento, é diferenciar e conhecer. Diz aqui que é conhecer os espíritos. Nós todos somos espíritos. Vocês, neste momento, não sei quantas pessoas estão assistindo ao vivo. Neste momento, há 43 mil pessoas assistindo. Então, são 43 mil espíritos. Pessoas que estão assistindo, porque em cada lugar há muitas pessoas, não é? Eu estou falando das pessoas que entraram para assistir a transmissão ao vivo. Mas desse número, há muitos mais, porque quantos tem em cada casa? Em um tem 5, 10, em outro 3, em outro 10. Não sei, mas cada um de nós somos um espírito. O espírito que Deus deu para nós, a nossa personalidade.
É isso, somos um espírito. Não vamos falar dos espíritos maus que acabam se grudando no corpo, porque é uma outra coisa. Nós estamos falando agora do espírito que Deus deu para nós dentro do nosso corpo e temos uma personalidade, um sobrenome, uma identidade. Então, nós somos espíritos. Mas cada um de nós somos um mundo diferente. Cada um de nós temos comportamentos diferentes e pensamos diferente, analisamos diferente, sentimos as coisas de uma forma diferente. Uma pessoa é simples, o outro não, o outro é humilde, o outro não, o outro é orgulhoso e rebelde, o outro não, o outro gosta de fofocar, o outro não gosta de falar. Então, cada pessoa tem um comportamento e uma forma de ser e de fazer as coisas diferente. Esses são os espíritos, então, por isso diz aqui discernimento de espíritos. E quando Deus dá o dom de discernimento de espíritos para um irmão ou irmã na igreja, é para ajudar espiritualmente essas pessoas, porque com certeza essa pessoa veio na igreja e não veio só com o espírito que Deus deu para ela como uma pessoa, a sua identidade que ela tem, mas também, provavelmente, grudaram nela muitos espíritos, demônios, ela traz algumas bruxarias nela. Então, é por causa disso que o comportamento dela é tão ruim e ela é cheia de raiva, ela mente, ela sequestra, ela faz tantas coisas e ela vem na igreja, convidam ela e ela vem aqui e pede para você impor as mãos, orar por ela. E a pessoa que tem o dom de discernimento fala, claro, eu vou orar por você, vou impor as mãos. Então, observa essa pessoa e consegue saber, você é recente? E ela fala, sim, me convidaram hoje. E a pessoa que tem o dom de discernimento consegue saber que essa pessoa tem perturbação de espíritos, que ela tem muitos espíritos e tem que impor as mãos nela para repreendê-los. Há outras pessoas que têm bruxarias e feitiços. Aí, então, quando ela vem na igreja, Deus mostra para a pessoa que tem dom de discernimento que foram feitos feitiços e bruxarias naquela outra pessoa. E por causa disso, ela está andando mal, ela não consegue pensar direito. Aí, então, o irmão fala, foram feitos feitiços e bruxarias nessa pessoa, então eu vou impor as mãos e repreender. Porque a pessoa que tem o dom de discernimento, Deus também dá para ela o poder e a faculdade para impor as mãos e repreender esses espíritos. E as pessoas ficam libertas desses espíritos maus, desses maus comportamentos que a pessoa tem. É isso o dom, porque o dom não é só para ver e criticar o outro. Para ver e criticar, você viu? Ele fez isso e aquilo. Não é para fazer isso. Antigamente, eu via uma pessoa na igreja, que era da igreja entre aspas, e eu via que ela falava, você tá vendo essa moça lá? Ela não é mais virgem. Ela não é mais virgem. Faz tempo que ela não é. E eu ficava surpresa. E eu pensava, mas por que ela fala aquilo? E não é do meu interesse se ela é ou não é virgem. Então, o que será que ela tinha? Será que ela tinha discernimento e Deus mostrava para ela, mas ela, ao invés de usar bem o dom, usava para ficar criticando, para ficar fofocando com os outros e murmurando? Mas o dom de discernimento não é para isso. O dom de discernimento, quando Deus dá ele para você, é para você descobrir se uma pessoa está triste, se ela está sofrendo, se ela tem tristeza, amargura no seu coração, se ela está sofrendo por alguma coisa. Então, é para você impor as mãos e pedir para Deus, Senhor, liberta essa pessoa, porque você está me mostrando que essa pessoa é mentirosa e por causa das mentiras dela, ela está sofrendo, porque não toleram ela em nenhum lugar, não estão deixando ela trabalhar em nenhum lugar, não aceitam ela e ela está sofrendo, fecharam as portas para ela. Então, liberta ela, Senhor. Tira essas mentiras, tira essa bagunça da vida dessa pessoa. E aí, então, a pessoa fala, mas como você sabe que eu era mentiroso? É porque Deus me revelou, porque eu tenho o dom de discernimento, glória ao Senhor. Então, o dom de discernimento, o Senhor não dá para qualquer pessoa só porque Ele quis, não. Os dons que Deus dá para as pessoas é para elas mudarem, para as pessoas mudarem a pessoa que tem o dom, para ela mudar e viver uma vida santa, reta e perfeita perante Deus. E dessa mesma forma, então, Deus aperfeiçoa o dom que deu para ela e aperfeiçoa esse dom tanto, usa essa pessoa tanto, respalda ela tanto. É isso. Então, o dom de discernimento
Na igreja é quando nós oramos, falamos com as pessoas, cumprimentamos elas, e os pastores ouvem os problemas das pessoas e orientam elas, e nessas orientações, eles também acabam conhecendo como que é a vida das pessoas, o que acontece com elas, e aí então eles oram por elas, impõem as mãos nelas e pedem para Deus libertá-las. É isso o dom de discernimento. Mas o dom de discernimento é um dom muito exigente, exige muita entrega para Deus, muita santidade, porque como eu disse para vocês, vocês acham que Deus vai dar o dom de discernimento para uma pessoa que fofoca o tempo inteiro? Será que Deus vai mostrar os segredos das pessoas para ela ficar contando para todo mundo que aquela pessoa fez e aquela pessoa era assim? Eu ficava fugindo de tudo isso, eu pedia para o Senhor, Senhor, me guarda, não deixa eu ser assim, porque eu não gosto disso. Por que temos que ficar falando em voz alta as coisas que são somente dos outros, não tem a ver com nós? Então, eu olhava para tudo aquilo e pensava, é por causa disso que Deus não dá os dons para nós, porque nós não estamos preparados, as pessoas não estão preparadas, os homens e as mulheres não estão preparados para receberem esses dons em perfeição. Só pela misericórdia de Deus e os seus milagres, Ele dá os dons para nós, mas nós gostaríamos de receber mais, serem eles mais profundos e ter mais perfeição, mas o Senhor não dá para nós, porque a nossa carne é fraca e nós sempre estamos falhando com Deus. Então, por causa disso, o Senhor não nos usa na perfeição que nós gostaríamos. Mas enquanto estivermos vivos, há esperança. Então, temos que lutar e lutar todos os dias. Você tem que lutar, mesmo você achando que não consegue, luta para esses dons chegarem na sua vida. Luta para esses dons serem perfeitos na sua vida, luta. É isso que nós vamos falar ao respeito do dom de discernimento de espíritos. E a diversidade de línguas, pessoas que falam em muitas línguas, mas essas línguas são como mensagens de louvor para o nosso Deus. E é por causa disso que é difícil entender. E é difícil também que existam intérpretes, mas às vezes nós ficamos satisfeitos só com o dom da profecia é suficiente, o dom do discernimento também, porque as irmãs vêm falar comigo, elas falam, irmã, eu vi aquilo, eu senti aquilo de tal pessoa. Então eu falo, ora, impõe as mãos nessa pessoa, porque se Deus mostrou para você impor as mãos nela, vamos fazer isso. Então é bonito. Mas no que tem a ver com as línguas, existem alguns intérpretes que eu conheço, mas a mensagem que sai nas línguas, na verdade, são só louvores para o nosso Deus, são só louvores, palavras de louvor para o nosso Deus. É isso que tem a ver com as línguas. Então, tem pessoas que conseguem falar mais línguas do que outros, mas não é para vocês ficarem angustiados. É claro, todos gostaríamos de falar em línguas o tempo todo no louvor, porque é a única forma que às vezes nós sentimos que Deus está conosco. Se eu não falo em línguas, então, o Senhor se afastou de mim, Ele me deixou. Nós nos acostumamos. Eu, pelo menos, me acostumei com as línguas, eu sempre falo muitas línguas, e no dia que eu oro e eu não consigo falar em línguas, eu fico triste e eu penso, o Senhor ficou bravo comigo. Mas não. Isso aí é um dom que Deus dá para as pessoas. E aqui no 11, agora vamos ler no 11. Alguém também perguntou para mim que o que se sente quando você recebe o Espírito Santo? Qual é a manifestação? Ou o começo? Ou sintomas, nós poderíamos até falar, de receber o Espírito Santo. O que você sente quando você vai receber o Espírito Santo? Então, você sente calor, você sente regozijo, alegria, felicidade e muito calor no seu corpo. E o seu corpo vai começar a se balançar, os seus braços vão começar a balançar as suas mãos, o seu corpo vai se balançar de um lado para o outro. É isso, é aí quando o Espírito Santo começa a tomar a pessoa para batizá-la em espírito. Quando ele batiza ela, é no louvor. Aí o Espírito Santo, ele toma você e você começa a fazer esses mesmos movimentos, você fala em línguas, você sente alegria e felicidade, é isso que se sente.
Tem pessoas que elas estão muito atadas, acorrentadas, elas têm correntes ruins e aí elas começam a sentir vontade de vomitar, de chorar, de tossir. Mas isso aí acontece quando estão saindo esses espíritos maus para que depois possa vir o Espírito Santo possuir vocês. Então eu conto isso para vocês, para que vocês não fiquem assustados nem angustiados se vocês viverem essa experiência. Vocês vão deixar isso acontecer e vocês vão pensar, o Senhor está me libertando porque Ele vai me dar do seu Espírito. É essa a manifestação do Espírito Santo. E no verso 11, diz que todas essas coisas, todos esses dons que nós lemos aqui, onde diz que é diversidade de ministérios, diversidade de atividades, diversidade de dons, mas Deus, que é um só, que trabalha com o Espírito Santo e trabalha como Filho e como Pai, Ele é um só e é Ele quem dá todos esses dons a todas as pessoas, homens e mulheres. Então, no verso 11 diz, mas um só e o mesmo Espírito efetua todas essas coisas, repartindo a cada um, homem ou mulher, segundo sua vontade. Segundo a vontade do Senhor ou segundo a vontade do Espírito Santo, que é a mesma coisa, diz aqui que Ele reparte a cada um os seus dons, os seus ministérios, os seus milagres do jeito que Ele quer. No 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Então, isso aqui é muito fácil de entender. Diz que o nosso corpo tem muitos membros, mas é um só corpo, mesmo que é feito por muitos membros. Diz aqui que da mesma forma é Cristo. Cristo é a cabeça e o corpo dele é a igreja, são os crentes. No 13, porque por um só Espírito fomos todos batizados para formar um só corpo. Quer dizer que nós fomos batizados no Espírito Santo para nos unir, para nos tornarmos o corpo de Cristo. E esse corpo tem muitos membros, então cada um de nós, homens e mulheres que acreditamos no Senhor, que um dia, ou vamos supor que nós já nos convertemos em filhos de Deus, esses filhos de Deus são o corpo de Cristo, e esses filhos de Deus podem estar em diferentes lugares do mundo, mas eles são o corpo de Cristo. Um pode ser uma unha, um pode ser um dedo, uma falange, o outro pode ser um pé, um olho, mas eles são o corpo. Diz que cada um de nós somos membros desse corpo. Então, ele dá esse exemplo, o apóstolo Paulo dá essa ilustração, esse desenho, para que nós possamos entender como todos nós juntos fazemos o corpo de Cristo. O 13, porque por um só Espírito fomos todos batizados para formar um só corpo, sejam judeus ou gregos, sejam escravos ou livres, e a todos nós foi dado a beber do mesmo Espírito, quer dizer que todos eles receberam do mesmo Espírito Santo, mesmo que eles fossem judeus ou gentios, escravos ou livres, quem fosse, todos receberam do Espírito Santo. E diz no 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E no 15, ele desenha para nós, se o pé dizer, porque não sou mão, não sou do corpo, será que por isso não seria do corpo? Não, isso é um erro, porque ele faz parte do corpo sim. E se a orelha dizer, porque não sou olho, não sou do corpo, ele disse que isso estava errado porque fazia parte do corpo sim. E no 17 fala, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Isso quer dizer que se precisa de todos os membros do corpo para que ele funcione. E precisa-se que todos os membros, os crentes filhos de Deus, tenham todos os diferentes dons e ofícios, os ministérios que Deus dá para eles, que eles estejam funcionando, trabalhando na igreja para que eles possam ser o corpo de Cristo, porque todos têm que receber essas manifestações de Deus para serem esse corpo de Deus perfeito, para serem essa igreja. E diz, no verso 18, o fato é que Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Porque se todos fossem um só membro, então onde estaria o corpo? Então não poderia existir, não seria um corpo, seria só uma perna, seria só um olho.
No 20 fala: ora, os membros são muitos, mas o corpo é um só. Ele desenha de novo para nós que são muitos os membros do corpo físico que nós temos no nosso corpo, são muitos membros. Nós temos o braço, a perna, temos o dedo, todos esses são membros, o olho, o nariz, esses são membros. E diz aqui que da mesma forma, no espiritual, todos nós, homens e mulheres crentes, seguidores do Senhor, com os dons espirituais, diz aqui que Deus nos juntou, nos uniu e nos fez um só com o seu Espírito Santo. Então diz que todos faremos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, ou a igreja, que é a que vai celebrar as bodas com o Cordeiro, com o Salvador, ele sendo a cabeça e o seu corpo é a igreja, diz na Bíblia, que no final vão ser celebradas as bodas, mas ele tem que aperfeiçoar o seu corpo primeiro. Ele não vai aperfeiçoar a cabeça porque ele é a cabeça, mas ele diz que vai aperfeiçoar o corpo. E como que ele faz isso? Com os dons espirituais, com os ministérios, com os milagres, com as obras de Deus, as grandes obras do Senhor. Dessa forma é que ele vai aperfeiçoar essas pessoas, porque os dons espirituais, as manifestações que Deus dá para as pessoas, seja profecia ou discernimento, ou milagres, ou o dom da fé, ou a sabedoria, a inteligência, conhecimento, qualquer dom, falar em línguas ou até interpretá-las. Diz aqui que todos esses dons, os crentes precisam deles para aperfeiçoar a sua vida espiritual, para que eles sejam santos, perfeitos e vivam uma vida reta. O Senhor diz que a igreja precisa de todos esses dons em nível geral para que essa igreja perfeita exista, porque ele disse que ia levantar uma igreja santa, perfeita, sem mancha e sem ruga, com a qual ele iria casar. Então, são para isso os dons espirituais. Por causa disso, eu convido todas as pessoas que falam que são cristãs, que leem a Bíblia, eu convido vocês para que vocês aceitem e acreditem na obra do Espírito Santo, para que vocês acreditem nos dons espirituais, para que vocês busquem eles e que Deus possa dar para vocês essas manifestações, os dons preciosos e formosos, porque sem isso, vocês na verdade não estão fazendo nada, estão no começo, vocês estão perdendo o seu tempo. Se vocês rejeitarem as crenças de existirem os dons espirituais hoje, que existe o dom da profecia, o dom de cura, o dom da fé, o dom de discernimento, de milagres, de liberdade, de expulsar demônios, existem todos esses dons, os dons de falar em língua. Se vocês rejeitarem essa ideia, vocês, na verdade, não estão fazendo nada. Aquilo e nada é a mesma coisa. Se vocês lerem a Bíblia, mas não acreditarem no restante, vocês estão perdendo seu tempo e não está servindo para nada. Mas eu convido vocês a serem humildes e simples, que vocês clamem a Deus e peçam para Ele ajudar vocês. Falem, Senhor, me revela se o que aquela mulher está ensinando é a verdade, porque eu quero fazer a tua vontade, eu quero te agradar, eu quero seguir o caminho reto, eu quero fazer o que é justo e reto, eu quero a verdade, eu não quero a mentira. Fala com Deus dessa forma, com o seu coração sincero, e vocês vão ver como Deus se manifestará nas suas vidas. Ele vai tirar vocês da ignorância, vai tirar os véus e as vendas que vocês têm e as correntes que vocês têm. Eu convido vocês a receberem esses maravilhosos dons, porque eles são formosos. Nós aqui desfrutamos com o Senhor, com esses dons formosos. Não temos todos como nós gostaríamos, mas é porque ainda faz falta em nós a perfeição, em chegar no nível, no grau que Deus quer de nós. Mas nós estamos aqui buscando isso. E aqui no verso 20 diz, ora, os membros são muitos, mas o corpo é um só. E no 21, nem o olho pode dizer à mão, não necessito de ti, nem ainda a cabeça, os pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Ele quis dizer que todos os dons espirituais, os ministérios e todas as obras de Deus, o que Deus faz, esses milagres e as grandezas que Deus faz, o respaldo de Deus, tudo aquilo é necessário na igreja.
Sem aquilo, a igreja não seria a igreja do Senhor. Seria mais uma igreja no meio de um monte de igrejas. Seria mais uma igreja de um grupo de pessoas que falam que leem a Bíblia e cantam a Deus, mas não teriam nada de Deus. É o que o apóstolo Paulo aqui quis esclarecer. Ele disse que esses membros do corpo são tão necessários e que há alguns que parecem fracos, mas são os mais necessários. Ele quis nos fazer entender que se você que é um crente, você lê a Bíblia e você fala, sou cristão, mas você ainda não viveu as experiências com o Espírito Santo, só falaram para você, não se preocupe, é só você levantar a mão e só de você levantar a mão você é cristão, porque você aceitou o Cristo. Eles perguntam, quem aceita Cristo como seu Salvador? E eles aceitam e levantam a mão. Então isso é o quê? Você ficou só nisso? Você ficou satisfeito só com isso? Você não avançou mais? Você não buscou o Espírito Santo, os dons? Você não falou em línguas ainda? Você não tem o dom da profecia, nem o dom de curar? Se você não tem aquilo, então na verdade está faltando tudo para você, porque o corpo tem que ser completo. O pé não pode falar para a cabeça, não preciso mais de você. E uma mão não pode falar para outra, eu não preciso mais de você. Porque diz aqui que tudo é necessário. E se a igreja não tiver os dons espirituais, então ela não seria a igreja. Se eles falam que são o corpo de Cristo, não seriam o corpo de Cristo. Se eles não têm os dons espirituais, se não têm os milagres, a manifestação de Deus, se eles não têm o respaldo de Deus, então eles não seriam o corpo de Cristo, não seriam a igreja. E aí vocês estariam perdendo o seu tempo. Vamos continuar lendo no verso 23. E aqueles que nos parecem menos honrosos, a estes vestimos com mais honra. E os que em nós são menos decorosos, tratam-se com mais decoro. Aqui, o apóstolo está fazendo um desenho para nós com o nosso corpo físico. E o apóstolo disse, da mesma forma que no nosso corpo físico nós temos membros no nosso corpo que parecem para nós que não são decorosos e nós vestimos eles, e há outros que nos parecem mais fracos, mais insignificantes, então nós não vestimos eles, não cuidamos deles, não prestamos atenção nesses membros para vesti-los, para ornamentá-los. Então diz que os dons do Espírito Santo, todos eles são necessários. Então, se você diz, na minha igreja me ensinaram que desde que eu levantei a mão, eu já recebi o Espírito Santo e eu acredito nisso. O pastor disse que eu já recebi o Espírito Santo e eu acredito nele. E mesmo que eu nunca tenha falado em línguas, eu nunca profetizei, eu nunca aprendi a impor as mãos, nunca orei por ninguém, nem fiz curas, nem vi os milagres de Deus, mas o pastor disse para mim que quando eu levantei a mão, eu recebi o Espírito. É isso. Isso quer dizer que você ainda não se preocupou por todos os membros do corpo. Todos os membros do corpo precisam fazer uma função, um trabalho. Senão, se, por exemplo, se um braço ele está paralisado, não faz nada, então o corpo inteiro se sente mal, se sente doente, fica triste. O corpo inteiro está falhando só pelo fato de um membro não conseguir funcionar bem. Na igreja, precisamos de todos os dons espirituais. Na igreja, você não pode só ficar satisfeito com o pastor, ficar satisfeito vindo e sabendo que o pastor está na frente, que você canta e lê a Bíblia e você fica satisfeito só nisso. Não, você não pode ficar satisfeito só nisso. O corpo ainda tem falta de muitos membros, de muitos órgãos. Então você não vai ser corpo de Cristo porque você não tem tudo completo. E ter tudo completo é ter os dons, são os milagres, tudo que Deus dá para os seus crentes. É isso o que é ter tudo completo. E o apóstolo aqui, ele desenha para nós isso com o nosso corpo físico. Então, se no nosso corpo físico tem um membro que não serve, então diz aqui que todo o restante fica enfraquecido e começa a trabalhar mal, porque não está completo. O corpo precisa estar completo e todos os membros têm que estar trabalhando, cada um tem a sua função.
Da mesma forma são os dons. Cada dom tem a sua função no meio dos crentes e na igreja em nível geral. E precisamos deles para o crescimento espiritual, para a vida espiritual de todos, para o benefício e o crescimento espiritual das pessoas e também para agradar a Deus. Então diz aqui no 24, porque os que em nós são mais decorosos, aqui está falando dos membros do corpo físico, porque os que em nós são mais decorosos, quer dizer que nós, no nosso corpo, temos alguns membros que são mais decorosos, diz aqui, não tem necessidade, mas Deus dispôs o corpo, dando mais honra ao que não tinha. Então diz aqui que Deus, Ele deu muita honra para os membros do nosso corpo físico, aqueles que parecem ser mais fracos, e conosco ainda mais. É tão importante que ele faz essa comparação com o nosso corpo físico, nos mostrando como nós temos que ter o nosso corpo, como temos que vesti-lo e qual a honra que nós damos para cada membro do nosso corpo. Diz aqui que ainda mais na igreja, todos sendo um corpo no Senhor, todos temos que estar trabalhando, funcionando. E quem faz esse trabalho, você faz esse trabalho com os dons espirituais, porque os seres humanos sozinhos não conseguem trabalhar nem fazer nada, mas são os dons espirituais que fazem. Então, eu também responderia uma outra pergunta que fizeram para mim, alguns pastores de outras igrejas. Eles fizeram uma pergunta para mim. Eles falaram: como vocês fazem para ter tantas pessoas nas suas congregações? Como vocês fazem? Porque faz tantos anos que eu trabalho nisso e eu tenho uma só congregação. É a única que eu tenho e tem 500 pessoas. Mas faz anos que estou aqui, eu só tenho uma igreja. Como vocês fazem para ter tantas igrejas, congregações e todas lotadas de pessoas? Como vocês fazem? Na hora, não pensamos em ter respondido isso para eles aqui, porque o corpo, ele está completo. O corpo não tem falta de uma perna, nem de um braço, nem do nariz. O corpo do Senhor está completo. E vocês sabem o que é isso? É que nós temos os dons espirituais. Os dons espirituais que Deus tem dado para nós. Muitos irmãos e irmãs crentes ao redor do mundo, eles têm esses dons e são eles quem trabalham nas igrejas para que esse corpo de Cristo fique aperfeiçoado, para que ele cresça, para que ele se acrescente com esses dons espirituais que Deus deu para nós. E no meio deles o dom da profecia. Por causa deles, houve crescimento espiritual e material também. É isso, o corpo, ele está funcionando normalmente. Ele não está deficiente. Esse corpo está completo, trabalhando com os dons espirituais. Nós temos que buscar os dons espirituais, nós temos que buscar o respaldo de Deus, porque isso é o único que faz crescer espiritualmente e fisicamente as igrejas. Essa é a resposta que eu dou para eles que tinham feito essa pergunta, e uma muito boa pergunta. No verso 25 diz, para que não haja divisão no corpo. Então diz aqui que todos os membros do corpo foram vestidos com muito decoro para que não haja divisão nesses membros, mas que todos se preocupem uns com os outros. E no espiritual também, os irmãos têm os seus dons espirituais. Um tem o dom de cura, o outro de expulsar demônios, o outro do discernimento, o outro fala em línguas, o outro profetiza. Então os uns oram pelos outros e não há divisão neles, mas pelo contrário, a união, e nós nos preocupamos uns com os outros, orando uns pelos outros. Um pode ter mais fé do que o outro pode acreditar mais do que o outro, e assim vai, porque essa é a ajuda espiritual que acontece quando temos todos os membros do corpo espiritual ou os dons do Espírito Santo. No 26, de maneira que se um membro padece, todos os outros membros padecem com ele, e se um membro recebe honra, todos os outros membros se regozijam com ele. Do mesmo jeito que nós ficamos regozijados quando Deus faz milagres, e Ele faz bem para as pessoas, e Ele guarda as pessoas, Ele protege as pessoas. Isso é formoso e nós ficamos regozijados, nós ficamos alegres vendo como Deus usa as pessoas e dá os seus dons para eles. Eles trabalham
trabalham, eu trabalho e todos juntos estamos trabalhando e Deus está se manifestando no meio de nós. E isso nos faz feliz, é formoso e nós ficamos regozijados porque todos estão andando bem. No verso 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e membros cada um em sua parte, e há uns pós-Deus na igreja. Primeiramente, ele disse que eles eram o corpo de Cristo e Deus tinha colocado na igreja apóstolos, profetas. Não sei se vocês gostariam de me ajudar a ler. Todos vamos ler que ele primeiro colocou o quê? Apóstolos, profetas, em terceiro, mestres, depois poderes milagrosos, depois dons de curar, os que ajudam, os governos, os que têm variedade de línguas, etc, etc. Foi o que faltou do apóstolo ter falado, porque ainda faltam muitos dons aqui, muitas coisas que nós temos que fazer e que fazemos na igreja. Seja bendito o nome do Senhor, seja glorificado o nosso Deus. Então o Senhor disse, ele disse aqui, vocês são o corpo de Cristo, vocês são membros, cada um em sua parte desse corpo, e por causa disso, o Senhor, na igreja, após primeiramente apóstolos, profetas, mestres, aqueles que fazem milagres, aqueles que curam, aqueles que ajudam, aqueles que administram, aqueles que têm os dons de línguas, e lá em Efésios fala evangelistas, pastores e mestres. Tudo aquilo foi colocado pelo Senhor na igreja, no seu corpo, para o quê? Para o crescimento espiritual daquele corpo, para que ele seja uma igreja perfeita, sem mancha, sem ruga, e para que todos os crentes vivamos uma vida santa e reta perante Deus. E aqui no verso 29, o apóstolo disse, acaso são todos apóstolos? Não. Acaso são todos profetas? Não. Acaso são todos mestres? Não. Acaso todos fazem milagres? Não. Acaso todos têm dom de curar? Acaso todos falam em línguas? Acaso todos as interpretam? Não. Desejai com zelo os melhores dons, e ainda um caminho sobremodo excelente eu mostrarei. Mas isso aqui é para o próximo ensinamento. Mas então o apóstolo Paulo, ele disse que nem todos são apóstolos, porque o apóstolo, ele disse, se todos fossem só pés ou só pernas, então onde estaria o restante do corpo? Porque seriam só pernas. Ele também disse, se fossem só olhos, então onde seria o restante do corpo? Não seria um corpo, porque seria só um olho. Então, ele quis dizer que precisamos de todos os membros, do jeito que precisamos, todos os membros do nosso corpo, porque cada um deles tem a sua função. E o um não pode menosprezar o outro, mas pelo contrário, eles se juntam, eles se unem para coordenar e fazer bem o seu trabalho, para que o corpo possa se sentir bem. Da mesma forma, as bênçãos espirituais e os dons espirituais, nem todos são apóstolos, mas uns são apóstolos, outros são profetas, outros são mestres, outros fazem milagres, outros têm o dom de curar, outros falam em línguas e outros as interpretam, outros profetizam, outros impõem as mãos para curar, outros impõem as mãos para libertar, outros impõem as mãos para tirar bruxarias e feitiços, outros impõem as mãos para os pedidos e as necessidades das pessoas. Então, dessa forma, há muitos dons e muitas funções que os membros do corpo de Cristo Jesus têm, e esses são os crentes no Senhor Jesus, os seguidores dele. Então, na igreja, o Senhor colocou esses dons e eles não ficaram ultrapassados. Não falem que eles passaram da moda, que não existem mais hoje. Não falem isso, porque alguns leitores da Bíblia estão falando isso, aqueles que se chamam cristãos, eles ficam negando isso, mas vocês sabem por quê? Porque vocês ainda não viveram essas experiências, e como vocês ainda não viveram, vocês ficam negando e achando melhor não acreditar, porque para vocês não existe. Mas não, eu falei para vocês, sejam humildes, e peçam para Deus dar para vocês a manifestação deles. Vocês vão ver como Deus vai se manifestar nas suas vidas, e Ele dará para vocês a manifestação do Espírito Santo e os seus dons maravilhosos. E com certeza, esses dons maravilhosos do Senhor vão se manifestar em você, na sua família e com certeza na sua igreja, na sua congregação onde você for se congregar.
E aí, então, vocês vão ter que mudar muitas coisas, porque Deus vai começar a ensinar para vocês. Se há um coração sincero, se os seus corações são sinceros e retos, Deus fará isso. Deus fará. Então, eu convido vocês para descobrirem. Talvez não descobrirem, eu convido vocês a experimentarem essas bênçãos maravilhosas do Senhor, que o Senhor tem dado para nós, que Deus faz mais de 50 anos, mais ou menos, quando Ele falou conosco e nos ofereceu essas bênçãos maravilhosas que nós estamos desfrutando até o dia de hoje. Agradecemos ao nosso Deus e a honra e a glória seja para o nosso Pai Celestial. Vamos orar. Pai Celestial, bendito Deus, poderoso Senhor, agradecemos a Ti pela Tua grandeza, agradecemos pelo Teu poder, pelas Tuas maravilhas, pelo Teu poder, pelas Tuas maravilhas e a Tua palavra, as Tuas promessas fiéis e verdadeiras, por existir. Obrigada, Senhor, por existir, porque Tu és o Deus verdadeiro, o Deus que é real, aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez o homem e a mulher. Tu és poderoso. Tu és, ó Senhor, inigualável. E todos precisam Te honrar, Senhor, todos. Todas as milhares e milhares de pessoas no mundo precisam se humilhar perante a Tua presença e elas vão pedir o Teu perdão, elas se humilharão e elas chorarão não terem valorizado esse Deus tão grande que nós temos, porque Tu existes e Tu tens tanta paciência conosco, tiveste tanta paciência conosco, Senhor, mas a Tua misericórdia é assim, é grande, grande é a Tua misericórdia e nós acreditamos em Ti, confiamos em Ti, esperamos em Ti, Senhor. Esperamos que Tu Te manifestes e que estejas nos ajudando, que nos guies, nos orientes, Senhor, que nos libertes, nos ajuda, Senhor, para seguir em frente, nos dá poder, Senhor, nos dá faculdades, muito poder e muito respaldo para que quando nós formos impor as mãos nas pessoas que estão sofrendo, aqueles que estão acorrentados pelo inimigo, atados, que eles possam ser livres, nos respalda, Senhor, para que a cada vez que nós oremos pelas pessoas, seja feito um milagre. Que Tu libertes e faças milagres nos corações, nas vidas das pessoas, dos homens e das mulheres, dos jovens homens e mulheres que estão sofrendo hoje, que sofrem a perseguição do inimigo. Senhor, há crianças que sofrem também. O inimigo tem atado eles, tem acorrentado eles também muitos idosos e idosas, muitos homens e mulheres estão sendo acorrentados pelo inimigo, mas Tu, Senhor, terás misericórdia e nos ajudarás para que nós possamos seguir nesse trabalho e que nós possamos, Senhor, endireitar vidas, corrigir, guiar, impor as mãos e orar e Te pedir, Senhor, para que Tu, Senhor, ouças a nossa oração e Tu, Senhor, estarás escutando o nosso clamor e farás a obra maravilhosa. É isso que nós esperamos, eterno Deus, nós esperamos isso de Ti. Bendito sejas pelos séculos, meu Senhor. Os louvores sejam para Ti, o meu Senhor. Nós confiamos em que Tu estarás nos surpreendendo, porque farás milagres e estarás libertando muitos, limpando muitos, tirando as correntes do pecado, da opressão, da maldade e libertarás aqueles que são os Teus filhos. Obrigada, Pai Santo, porque as promessas que fizeste para nós são grandes e maravilhosas. Te peço, meu Pai, também pelas pessoas que leem a Bíblia, que falam que são cristãos, que estão em diferentes denominações, mas há alguns que são sinceros contigo. Há alguns que querem a verdade, estão buscando a verdade. Senhor, permite que eles possam Te achar, Senhor, que eles achem o caminho para que eles possam seguir pelo caminho reto, o caminho certo. Abençoa todas as pessoas que clamam a Ti e Te buscam, todos aqueles de coração sincero, que têm os seus espíritos prontos
e dispostos para te ouvir e te servir, Senhor. Obrigada, eterno Deus. Obrigada, Pai Santo. Que a tua mão poderosa, Senhor, seja no nome do teu Filho, Jesus Cristo, o Nazareno. Que a tua mão poderosa esteja curando todas as doenças, libertando e tirando espíritos maus, tirando bruxarias e feitiços, as maldições, e que cures de todas as doenças. Há muitas pessoas, se lembra, Senhor, daqueles irmãos e irmãs que estão na UTI, que clamam e pedem a Ti mais uma chance para viver. Pai Santo, tem misericórdia no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Obrigada pelas curas, pela libertação. Obrigada pelos teus milagres. Obrigada, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado e glorificado seja o Senhor para sempre. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus e que Deus abençoe todos grandemente. Amo vocês com todo o meu coração. Muitos abraços para todos vocês. Beijos para as crianças. Deus abençoe vocês e até mais.